Olá! Vamos continuar nessa parte 2 do estudo, o Enigma da Marca da Besta. Sem a parte 1 do estudo, você não poderá entender essa parte aqui. Se caso você não assistiu à parte 1, é melhor ir agora mesmo para o link, que estará no primeiro comentário. Caso tenha assistido, pode continuar por aqui. Então, falaremos um pouco mais sobre aqueles 3 sistemas da parte 1. Isto é, a religião, a geopolítica e a tecnologia avançada, até chegarmos ao máximo da inteligência artificial. Para começarmos, vou usar uma analogia de uma doutrina antibíblica, para que todos possam entender perfeitamente como Satanás trabalha dentro desses 3 sistemas. Pois o que ele faz em um, semelhantemente, ele o faz em outro. Esse estudo vai desafiar a sua fé e o seu entendimento das Escrituras. Mas fique até o fim. Isso pode ser um início de uma grande mudança em sua vida. Eu acredito que será. Mas isso também depende do coração de cada um, e não somente do meu. Essa parte 2 do estudo será em 3 passos. A princípio vai parecer que essas coisas que vamos falar não têm nada a ver com a marca da besta. Mas tem. Pois a marca da besta envolve um sistema religioso, e nesse sistema estão muitos católicos e evangélicos. Claro que outros grupos estão envolvidos e farão parte da besta da Terra. Isso já foi falado em vários outros estudos do canal. Mas para esse estudo, vamos focar nesses 2 sistemas religiosos. Depois que eu inicialmente falar por algum tempo, irão aparecer outras vozes para o estudo ficar mais dinâmico. Vou começar apresentando 4 passos para esse estudo. Eles irão treinar nossa mente para a parte 3, que será a parte final. Vários exemplos irão surgir ao longo desses 4 passos. Por causa da complexidade do assunto, não terá como falarmos dos passos um por um. Talvez tenhamos que ir e voltar dentro desses 4 pontos, mas todos eles irão aparecer no estudo. E irão servir de exemplos para entendermos quase todo o sistema da marca da besta. Esse é um resumo dos 4 passos. Primeiro passo: a doutrina da Santíssima Trindade. Vou demonstrar as artimanhas que Satanás usou para conseguir implantar essa falsa doutrina na Igreja Católica e também nas evangélicas. Ou melhor, vou abrir um espaço aqui no primeiro passo para acrescentar algo no estudo todo. E essas coisas aparecerão somente aqui nesta introdução. A doutrina da profana Trindade, na verdade, não foi implantada na Igreja Católica, mas através da Igreja Católica. Pois essa doutrina é filha da Igreja Católica e a Igreja Católica filha do dragão. E toda vez que vocês ouvirem nesse estudo o termo Igreja Católica, lembre-se que será somente um termo, pois o catolicismo jamais foi, é ou será uma igreja. E mais, até a palavra igreja está errada. Essa palavra foi implantada em nossas traduções para mudar o verdadeiro sentido do que ela quer dizer e do que está realmente no grego. É exatamente isso aí. Então, sempre que vocês lerem ou ouvirem a palavra igreja, isso se trata de uma assembleia que se reúne fora, ou uma congregação que faz o mesmo, e isso pode ser tanto uma assembleia de ímpios como de santos. No livro de Atos, por exemplo, a palavra igreja foi aplicada para uma assembleia de ímpios, mas nesses textos eles não traduziram como igreja, mas como assembleia. Mas no grego, a palavra é exatamente a mesma para a igreja. Assim como mudaram em nossas traduções o sentido das palavras anjos, presbíteros, diáconos, episcopado, santa ceia, entre outras, assim também eles mudaram o sentido da palavra igreja. Até na palavra Espírito Santo, eles mexeram para tentar forçar os 3 deuses por nossa goela abaixo. Então, muitos homens sutilmente acrescentaram textos que jamais estão no grego. Muitos pensaram que se eles apenas acrescentassem e tirassem uma coisinha aqui e outra ali, sem mudar demais, Deus não iria se importar com isso. Que homens infiéis! E em nossos dias não é tão diferente assim. Pois temos padres, pastores, reverendos, bispos e apóstolos, não da parte de Deus, mas da parte dos homens, e que são tão infiéis como alguns do passado. Então, não é de se admirar que essa heresia idólatra esteja impregnada na cabeça de muitos. E homens como Benny Hinn colaboraram para isso ficar ainda mais tatuado em nossas mentes. Pois o seu livro chamado Bom Dia, Espírito Santo acabou viralizando no Brasil. E nesse livro asqueroso, ele fundamenta a doutrina da profana Trindade, induzindo a muitos a fazerem uma oração para cada divindade.
Foi realmente importante isso aparecer logo no início do estudo. Tudo isso nos ajudará a comprovar que, de fato, a reforma não vem de Deus. É apenas a mesma meretriz católica, com uma nova atualização, uma nova roupagem e toda maquiada dentro da reforma. Pois quando Deus fizer verdadeiramente a sua restauração, Ele irá levantar pessoas para restaurarem tudo o que foi alterado por líderes infiéis do passado. Muito bom. Vamos então continuar no segundo passo. Vou provar em poucas palavras que a reforma protestante jamais foi algo que Deus iniciou. Esse projeto é mais um dos golpes de Satanás no Evangelho de Cristo. Deus apenas permitiu que essas doutrinas em formato de joio viessem à existência, para colocar todos à prova no tempo certo. Assim também, Deus permitiu Satanás criar o judaísmo e o islamismo com os mesmos propósitos. Esses dois grupos formam os dois chifres da besta da terra, junto com o catolicismo romano e o protestantismo. Terceiro passo. Geopolítica. Vamos entender as astúcias de Satanás por trás da geopolítica, com a qual ele engana não somente os ímpios do mundo todo, mas também engana católicos e evangélicos. Esses, além de estarem divididos por questões religiosas, também estão divididos por questões políticas. Quarto passo. O sono profético das 10 virgens. Esse passo terá um resumo bem maior que os 3 primeiros, pois ele amarra todos os 3 passos nele. Vamos lá. Vou resumir para depois explicá-lo no decorrer do estudo. Esse ponto para mim será o mais revelador, pois foi durante esse período que Satanás aproveitou para levantar todas as doutrinas antibíblicas. E ele conseguiu recrutar pessoas para registrarem todas essas heresias em livros, os quais, em seus devidos tempos, iriam combater contra o verdadeiro Evangelho de Cristo. E nesses livros, sempre uma falsa religião iria estar combatendo a outra. E cada uma delas irão jurar que estão falando a verdade em nome de Cristo, e usando passagens isoladas das Escrituras para tentarem provar as suas heresias que combatem contra a verdade. Porém, um fato iria ficar evidente para os prudentes, que apesar de entrarem no sono das trevas, iriam ter um histórico de estudo, leitura da palavra de Deus, e iriam ser despertados do seu sono pelo próprio Deus. Esses terão azeite em suas vasilhas e não terão suas lâmpadas apagadas nas trevas. Esses iriam encontrar alguns padrões para identificarem as falsas religiões. E um desses é o seguinte: cada uma dessas seitas religiosas iriam ter, além da Bíblia, um livro de algum homem ou mulher que iria predeterminar como eles iriam estudar a própria Bíblia. E por isso, esses não iriam aceitar de maneira alguma alguém falar contra o cabeça da seita deles, e nem falar contra a sua falsa doutrina. O outro padrão que os santos iriam notar é que nenhuma dessas seitas iriam ter o testemunho das 7 festas, ou das 2 casas de Israel. Pelo contrário, elas iriam distorcer assuntos da lei, da salvação, e não iriam entender quase nada sobre o milênio de Cristo na Terra. O sábado iria se tornar um Deus para alguns deles. Para outros, Jesus iria ser um Deus que não existia, mas foi criado na eternidade pelo Pai. E para uma das seitas mais nojentas e mais perversas, Jesus seria um Deus de amor que tem o poder de salvar muitas famílias. Porém, se alguma família não estiver na lista dos amados eleitos do Pai, mesmo Jesus podendo salvar, ele iria ter que fazer a vontade do Pai amoroso e teria que abandonar essa família para ela seguir para o destino que Deus predeterminou. E depois, Jesus iria chamar a sua igreja amada para julgar e condenar justamente tal família, por ela não ter conseguido escolher o bem, algo que o próprio Jesus já havia predeterminado que não seria possível para ela. Pois se Jesus odiou tal família antes da fundação do mundo, ela nada poderá fazer. Mas graças a Deus, nada disso é verdade. Mas isso é verdade. Esses que pregam essas coisas irão gemer bem alto e ranger os dentes no fogo da condenação, enquanto os santos de Deus desfrutam de justiça, paz e alegria pelo Espírito Santo. E mais centenas de outras falsas doutrinas iriam surgir posteriormente, e cada uma dessas seitas iriam pregar um outro Jesus e um outro evangelho. E tudo isso, por causa dos muitos livros que adulteraram as palavras dos profetas. Bom, infelizmente é desse jeito que Satanás iria se estabelecer nas igrejas caídas, e cultivando o seu joio em meio ao povo católico e evangélico, e entre adventistas e testemunhas de Jeová,
Ele iria fazer a multiplicação de seus comércios e iria conseguir recrutar mais membros para a formação da sua besta da terra. E levantar na terra uma escola de falsos profetas e falsas profetisas. Vamos dar início, então. Esse sistema trinitariano, ou seja, religiões, governos e a energia elétrica, formam um só sistema diabólico, idólatra e corrompido. Esse plano diabólico de unir esses três em um só não é nada muito diferente do que sempre foi durante o tempo da Igreja Católica Romana, que é onde a pregação da Trindade se originou, travando a cabeça de muitos cristãos e criando divisões entre pessoas que poderiam estar unidas para o trabalho do reino de Deus, mas por conta dessa doutrina não estão unidas e nem poderão estar na verdade. Bom, esse sistema de Trindade que começou na era de Constantino passou para dentro da Reforma Protestante, dando a entender para todos que se essa doutrina passou pela Reforma, então, de fato, o povo de Deus está restaurado e pode confiar nessa mistura babilônica. A Reforma é mais um dos planos de Satanás para levantar a sua besta da terra, aquela profetizada em Apocalipse 13, a qual tem uma só cabeça, o Anticristo. E tem dois governos religiosos parecendo cordeiros, mas quando falam, ensinam coisas verdadeiras misturadas com mentiras, assim como a antiga serpente fez quando enganou Eva no princípio. Notem bem que o didaquê dessa doutrina chamada de doutrina da Santíssima Trindade não está na boca dos apóstolos de Cristo. Ela está, sim, na boca dos pastores da Igreja Evangélica, que são filhas da Igreja Católica. Como demoramos tanto tempo para entender isso, os pastores atuais se acham mais sábios e organizados que o próprio apóstolo Paulo, pois eles usam os textos de Paulo para fundamentar isso. Só que o próprio Paulo, mestre de judeus e gentios, além de falar várias línguas, tinha todo o didaquê suficiente para falar dessa doutrina para a igreja. Mas ele não falou, ou falou. Vejam o que está evidente na boca do povão e o que está na boca dos apóstolos do Cordeiro. Por exemplo, primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Santíssima Trindade, terceira pessoa da Sagrada Trindade. Só faltou falarem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto em vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E para finalizar a mistura babilônica, só faltou também o sinal da cruz. E também não poderia faltar a famosa frase que ajuda a revelar essa meretriz. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. E todos nós digamos juntos, Amém. Claro que essa parte em latim com o sinal da cruz, Satanás retirou. Ele não é nada bobo. Se ele queria dar um novo golpe no evangelho, ele teria que se atualizar para um novo episódio que iria entrar no mundo. Concordam? Então ele não deixou entrar muitas coisas descaradas na reforma. Ora, ele fez o que fez. Ou seja, a sua reforma. Então a serpente retirou as roupagens dos padres, deixando os pastores mais livres. E claro, a grande mudança foi ele ter retirado Maria do trono. Mas no lugar da Maria, ele colocou um outro Deus chamado de Espírito Santo e esquematizou uma doutrina inteira para fundamentar isso. Mas ela nada tem a ver com as Escrituras. Ela só parece cordeiro, mas é dragão. Deus tem um espírito, sim, e esse é santo. E sem ele, nada poderíamos fazer. Mas esse espírito não é uma pessoa visível no céu, como são o Pai e o Filho. E claro que eu poderia usar todos os textos de João ou de Paulo para comprovar essas coisas. Mas não se esqueçam disso. Eu estou usando esses exemplos para tentar despertar a mente de vocês e para revelar a sagacidade da serpente, com o intuito de deixar o mais claro possível que ela faz coisas bem parecidas entre as Nações Unidas e no mundo tecnológico. Ou seja, revelando o número da besta e seus efeitos no mundo. Bom, podemos ver claramente o seguinte, que Satanás, no lugar dos ídolos de pedras e de gessos, colocou ídolos humanos. Pois assim vemos pastores e pastoras sendo idolatrados pelos evangélicos. Eles acusam os católicos de idolatria, e fazem bem, pois é uma verdadeira acusação. E devemos considerar tal acusação como uma repreensão para eles.
e um alerta de sinal amarelo e vermelho, tanto para eles como para os demais. E assim como os católicos negam seus atos e contra a verdade falam mentiras, assim fazem os evangélicos em sua versão reformada. Até que Satanás disfarçou e mandou bem nessa nova versão, não acham? Mas, mesmo ele lançando uma nova atualização da sua primeira criação católica romana, ele não a deixou para trás. Ora, se ele pode trabalhar muito bem com essas duas e colocar uma contra a outra, por qual motivo ele iria trabalhar somente com a reforma? Melhor é ele cultivar essas duas como joio em meio à doutrina dos apóstolos. E lembra o que Jesus disse: o joio só pode ser plantado pelo inimigo quando os homens dormem. Quando chegarmos nesse ponto, tudo o que ainda não faz sentido fará todo o sentido para você. Então, o que podemos concluir até aqui? Essa meretriz da qual estamos falando, na verdade, apenas recebeu uma nova vestimenta e uma nova maquiagem, mas o conceito continua quase o mesmo dentro das igrejas evangélicas. Ela está disfarçada de esposa e até parece uma igreja. Ela tem nome de que vives, mas está morta. E se jogarmos um pouco de água nisso, ainda que não seja água pura, a maquiagem sairá. E a velha e enrugada Igreja Católica Romana, meretriz e mestra de feitiçarias, aparecerá dentro das igrejas evangélicas. E você quer mesmo fazer parte disso, mesmo depois de saber de todas essas coisas? Eu não quero! O próprio Deus irá tirar a máscara dessa meretriz diante de todos e revelar a sua verdadeira face. E seu Espírito Santo já tem feito isso de pouco a pouco. O planejamento de Satanás estava agendado para ser totalmente desmascarado por quem ama as Escrituras. E isso começa aos poucos. Começa bem pequeno aos nossos olhos, mas de pouco a pouco, o Espírito de Jesus Cristo irá restaurando as brechas do tabernáculo de Davi, como ele prometeu pelo profeta Amós. E como disse o profeta Zacarias: pois quem despreza o dia das coisas pequenas? Esses irão se alegrar vendo os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Pensem nisso. Satanás, sendo muito astuto, entendeu as profecias e os tempos, e sabia que estava bem perto o tempo de Deus dar início à sua verdadeira restauração, a qual foi falada por Pedro em Atos capítulo 3. Notem esse texto-chave. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado como Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, e isso até os tempos da restauração de todas as coisas. Assim falou Deus por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Esse texto não é o único que fala de restauração de tudo. Dentro do mesmo livro de Atos, temos mais 2 textos que falam da restauração do reino de Israel e da restauração do tabernáculo caído de Davi. E Pedro disse que todos os profetas falaram disso. Ora, Satanás entendeu todas essas profecias e discerniu os tempos. E sabia quando viria o tempo do sono e das trevas para toda a igreja. Ele entendeu que nesse tempo iria ser dada uma autoridade para ele fazer o que ele deseja fazer. A luz do mundo, que é a luz de Cristo na igreja, iria se pôr. Assim como o sol se põe, vindo um período de misturas entre dia e noite. Isso é o que chamamos de tardezinha, ou anoitecer. E depois dessa tardezinha, vem a noite e as trevas, onde ninguém pode trabalhar. Era nesse tempo que Satanás iria começar a agir com mais liberdade do que antes. No tempo do imperador Constantino, a perseguição cristã cessou, e ele decretou que todos se tornassem cristãos. Satanás teve que mudar sua estratégia e parar de matar tão severamente os cristãos. Pois o que adianta aliviar a sua sede de morte, mandando cristãos como mártires de Jesus para a vida? É 1000 vezes melhor conseguir matar os homens tanto na primeira morte como na segunda, não acham? Então, rapidamente, Satanás revisou seus planos. E é fato que o judaísmo não era mais uma grande ferramenta em suas mãos como era antes. Então, ele criou o catolicismo romano. Pois melhor é lutar para distorcer a verdade e espalhá-la como uma falsa salvação para o mundo inteiro, do que ficar o tempo todo lutando para a verdade não chegar a ninguém. Aliás, ele viu que é melhor ter os 2 planos em ação, se possível fosse. E isso também lhe foi concedido fazer. E de fato ressurgiu como sendo o islamismo.
Satanás já fazia quase tudo isso no tempo do judaísmo, é claro, mas ele teve que se atualizar. E fora isso, ele entendeu pelas escrituras que lhe foi concedido autoridade para executar uma terceira obra-prima. Seria algo relacionado ao antigo Império Assírio e à antiga Babilônia. Ele também entendeu pelas profecias que esses impérios deveriam voltar ao mundo, o qual passou primeiramente pelas mãos do Império Turco-Otomano. Prestem atenção, ele não teve essa ideia do nada em 610 d.C. Ele já sabia que isso também seria dado a ele. Ele só estava esperando para saber quando seria o tempo determinado para ele começar com essa obra. Ele também viu pelo livro do Apocalipse que lhe foi dado a autoridade de conseguir agrupar todas essas falsas religiões em uma só besta, e que um dia ele teria um filho na terra, o qual reinaria por 3 anos e meio, como um falso Messias do povo de Israel, e seria chamado pelos cristãos de o Anticristo. Jesus disse isso em João 5:43. Muitos não sabem desse plano, eles estão confusos sobre quase todas as coisas relacionadas à última semana, e isso é graças às falsas religiões que falam diversas coisas erradas sobre isso, e assim, quem não estuda de verdade jamais entenderá a verdade. E na verdade, a grande maioria nem se importa com essas coisas, pois elas foram treinadas pelos seus pastores a acreditarem na mentira do arrebatamento secreto. Essas só querem comer, beber, trabalhar, dormir, acordar, até serem surpreendidas com o arrebatamento secreto, mas elas irão apenas ser presas fáceis para a besta da terra. Então esse falso pastor do qual falou o profeta Zacarias será um falso profeta e se tornará o cabeça de todas essas coisas. E tudo isso foi dado para o dragão, para ele se tornar o pai de todos, o general dos exércitos de todos os reinos da terra. Por isso, quem recebe o filho recebe também o pai. Mas quem nega o filho também nega o pai que o enviou. Isso está valendo tanto para quem receber o Filho de Deus como verdadeiro Salvador, como para quem receber o filho do diabo como falso Salvador. Então, é exatamente de todo esse planejamento arquitetado minuciosamente por Deus que iria surgir o que estamos trabalhando para entender, ou seja, o número 666, que iria selar todos os homens que pertencem ao dragão, e o número 777, que iria selar todos os homens que pertencem a Deus. Agora, voltando a pensar sobre o Império Romano, um império que perseguia e matava severamente o povo de Deus, de repente, seria quase que obrigatório a se tornar cristão. Isso faz algum sentido? Claro que não. E essa loucura ainda iria se tornar um dos status para todo cidadão romano. Claro que nem todos seriam obrigados a serem cristãos, e por isso também houve muitos conflitos e divisões entre eles. E, na verdade, nenhum deles sequer se tornaram cristãos. Esse título foi usurpado pelo novo imperador. E nesse período que aconteceu as misturas, isto é, era quase noite, o sol já estava muito longe dos olhos do povo de Deus. E nesse tempo de misturas que nasceu a doutrina da Trindade, a qual estamos falando também. Foi através dos papas da Igreja Católica Romana que se originou essa distorção da visão do Pai e do Filho, e os pastores da Reforma assinaram isso embaixo. E todo o testemunho de Deus se perdeu nesse tempo. Isto é, a palavra de Deus não era mais evangelizada nem estudada pelos homens. A verdade foi aprisionada pela Igreja Católica, e um pouco que restou dela foi modificada, adulterada e escrita em muitos livros para ficar de armadilha para as próximas gerações. Bom, vamos avançar no raciocínio, mas iremos ter que voltar para falar um pouco mais sobre esse tempo das trevas, pois é muito importante compreender bem sobre todas essas coisas. Assim como depois da luz vêm as trevas, assim também depois da noite vem o dia. E mais um dia iria começar a amanhecer para o povo de Deus. E Deus iria dar azeite outra vez para o seu povo. E esse azeite iria ser convertido em ouro para as 7 igrejas do tempo do fim. Essas são os 7 olhos do Senhor enviados por toda a terra para restaurar os testemunhos de Deus entre os homens e preparar a geração do fim para a batalha final. O tempo das 2 oliveiras está próximo e já chegou. Mas a serpente, que é mais astuta do que todos os outros animais, calculando com sabedoria o nome e o número de Deus, se adiantou e implantou a sua própria reforma. E fez muitas mudanças na Igreja Católica, como já foi resumidamente demonstrado.
A serpente desenvolveu projetos como se fosse o próprio Cordeiro fazendo isso em seu povo. Ela levantou seus ministros e os transfigurou em ministros de justiça e ministros de Cristo. Paulo não disse que isso era possível e já não nos mostrou isso em sua própria época? E hoje temos reverendos e pastores que são tão parecidos com Cristo que eles conseguem enganar a muitos com os seus livros de João Calvino. Mas eles estão longe da verdade e impregnados de pensamentos diabólicos em suas mentes. E as coisas abomináveis que eles pregam em nome de Jesus são apresentadas para o povo como se fosse o Evangelho de Cristo, que supostamente já teria passado por uma reforma. Ora, por acaso as coisas que a Igreja Católica pregava em nome de Cristo conseguiriam ser mudadas por uma reforma? Claro que não. Não tem como reformar o que está completamente perdido. Tem que jogar tudo fora. Tem que demolir toda essa torre de Babel para reedificar o santuário de Deus de suas ruínas. Logo, é a restauração de Deus com um verdadeiro entendimento da lei, da graça, da história do povo de Israel. Isto é, com o entendimento profético das duas casas e com o estudo das 7 festas de Deus e com o entendimento correto do reino milenar de Cristo na terra, que de fato restaurará todas as coisas. Essa reforma está longe de ser aquela prometida pelos profetas de Deus. E quando olhamos para o tempo tenebroso da era da Igreja Católica, até parece mesmo que o que temos hoje é santo, pois o contraste parece ser muito grande. Mas o que temos é leite adulterado, um câncer maligno no meio do povo. Pois o que eles têm mata tanto quanto a doutrina católica romana. Essa reforma está longe de ser aquela prometida pelos profetas de Deus. Vamos para as evidências finais então. E assim, concluir o tema da Trindade, o qual, além de treinar nossa mente, nos servirá de exemplos para os assuntos da parte 3 deste estudo. Bom, vamos então prosseguir através dessa pergunta. Por acaso o apóstolo Paulo, ou algum outro apóstolo de Jesus, falaram sobre 3 pessoas da divindade sendo um único Deus? Evidente que não. Mas o que dizem os pastores da teologia corrompida? Ele pode não ter falado com todas essas palavras, mas ele falou em mistérios. Ele deu a entender isso. É um mistério que ninguém consegue entender, mas está na Bíblia. Ora, se ninguém consegue entender esse mistério, como então eles explicam essas coisas de maneira toda sistematizada em seus cursos? E por que os apóstolos de Cristo dariam a entender tal coisa em mistérios, sendo que todas elas são palavras claramente ensinadas sem rodeios pelos trinitarianos? Parece até que todos eles combinaram um concílio e trataram o seguinte nesse dia. Vamos falar e escrever sobre a Trindade em mistérios. Não vamos falar claramente porque não sabemos falar, mas sabemos que ela está no Antigo Testamento. Boa ideia! Vamos então apenas escrever sobre o Pai e sobre o Filho. E em alguns textos, vamos falar do Espírito Santo em mistérios, mas sem explicar com clareza nada dessas coisas. Porque, aliás, não alcançamos a sabedoria e a ousadia que os pastores terão no futuro. Sendo assim, vamos entrar neste acordo. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós deixarem eles decidirem se são 3 deuses distintos em uma pessoa ou se são somente o Pai e o Filho compartilhando do mesmo Espírito. Combinado? Amém! Pois nós esgotamos o nosso conhecimento. Mas no futuro, homens bem mais sábios do que nós entenderão sobre esse mistério da Santíssima Trindade. Claro que eles negarão essa conjectura, mas ela está quase que explícita no jeito que eles pregam o terceiro Deus que Satanás criou para eles adorarem. Mas o fato é que essa doutrina não se sustenta nem dentro do Novo Testamento, quanto mais dentro de toda a Escritura. Olhem para o que está evidente. Existem dezenas de textos onde Paulo ou João falaram somente do Pai e do Filho, sem fazer qualquer menção do Espírito de Deus, mas eles ignoram isso. Contudo, sabem que tais textos existem. E textos onde Paulo ou João estão falando do Pai e de Jesus, aparecendo também a palavra Espírito de Deus. Esses eles usam como colunas. E por causa dessas hipocrisias também, que eu não sigo essa linha. Mas esse Espírito Santo não é um terceiro Deus, mas é o mesmo Espírito de Jesus, o qual faz do Pai e do Filho um único Deus, e também nos fazem um só com eles, pelo mesmo Espírito Santo. Uma coisa tão clara dessas, sendo convertida em um outro Deus, só pode vir da besta da terra.
Mas eles preferem usar o Espírito para inventarem um outro Deus, que supostamente é o mesmo. Mas é um outro porque tem trabalhos diferentes do Pai e do Filho. Pelo amor de Deus. Que doideira é essa? E isso não é tudo. Eles chegam até ao ponto de afirmarem que a terceira pessoa da Santíssima Trindade está assentada visivelmente à destra da segunda pessoa, que por sua vez se assentou à destra da primeira. Calma. Tal heresia ainda não se completou. Em um trono que eles descaradamente nomearam de trono tripartido, os três deuses estão assentados. Olha, vou falar a realidade. Quem realmente lê as Escrituras e realmente vê tudo o que João relatou sobre a visão que ele teve do trono de Deus e do Cordeiro, e de todo o contexto ao redor do trono, sabe na hora que essa doutrina trinitariana não passa de uma grande mentira, a qual Satanás inventou com o objetivo de acrescentar coisas na palavra de Deus, para que houvesse confusões e divisões entre uns e outros. E Satanás não inventou somente isso. Ele foi muito além. Entenderam o que foi falado até aqui? Vamos quebrar mais uma algema que essa doutrina coloca em suas vítimas. Você não precisa crer em uma trindade para acreditar na divindade de Jesus e entender que ele é Deus. Isso é o que a trindade fala para pôr medo nas pessoas sem conhecimento, fazendo elas pensarem que poderão blasfemar contra Deus, caso elas não confessem a trindade deles. Exatamente isso. E Satanás, sabendo disso, ele fortificou um muro de resistência para que essa doutrina não caísse tão fácil. Parece ser interessante. Mas como seria isso? Bom, esse muro de resistência para fortalecer a doutrina da Trindade é uma outra seita, os Testemunhas de Jeová. E Satanás elaborou essa seita de tal forma que acabou sendo um laço para todos. E por que digo isso? Porque esse povo é gente cega. Mas Satanás elaborou a doutrina com coisas muito sensatas, misturadas com coisas muito erradas. E como Satanás alterou a Bíblia deles para que Jesus não fosse adorado e reconhecido como um Deus eterno, eles se confundem. E aqui está o paradoxo. Eles desfazem com categoria a doutrina da Trindade. É de se admirar porque quase todos os argumentos que eles usam são verdadeiros e bem fundamentados na Bíblia. Mas eles sempre andam confundidos em muitas coisas. E, consequentemente, acabam colaborando para confundirem muita gente. E não somente isso, pois eles também dificultam a vida daqueles que não são trinitarianos. Por exemplo, se eu digo que não acredito na trindade deles, imediatamente eles irão me comparar com uma testemunha de Jeová, mesmo os tais sabendo que não sou. Viu? Satanás é muito mais astuto do que a gente pensa. Ele não cria doutrinas aleatórias. Ele faz tudo bem calculado. Olha! Para você ter uma ideia melhor do que estou falando, é como se ele fosse uma superinteligência artificial, podendo prever com muita velocidade centenas de milhares de possibilidades para colocarem a todos em grande confusão. Mas acontece que essa serpente não é uma mera inteligência artificial criada pelos homens. Ele foi criado por Deus, com muita glória, e Deus o colocou como um aferidor de medidas e um dos principais guardiões celestiais, estando ao lado dos seres mais próximos da santidade de Deus. Portanto, ele é sem dúvida alguma 10.000 vezes mais inteligente do que 100.000 computadores trabalhando juntos, com mais de 1 milhão de tipos de inteligências artificiais. Mas diante de Deus, ele é apenas um rato. Olhem só para o que vou falar sobre a sabedoria de Deus. Talvez algo que você nunca parou para pensar. Deus apresentou esse querubim como um grande dragão vermelho, muito astuto, sedutor do mundo inteiro. Sendo assim, diante de tanta sabedoria que ele tem da parte de Deus, para ele criar a seita dos Testemunhas de Jeová para fortalecer a trindade que ele mesmo criou, isso é quase nada para ele. Mas Deus o apresentou como um dragão, somente porque ele teria a capacidade de enganar anjos e homens. Mas antes mesmo dele ser criado perfeitamente e em plena santidade, Deus já o via como um sedutor de 7 cabeças e 10 chifres, mostrando para nós que ele sempre soube de tudo o que ele faria com os impérios na terra, antes mesmo que tudo isso viesse à existência. E por isso mesmo que Deus nos apresentou ele assim em Apocalipse 12, pois Satanás nunca foi literalmente um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Não se esqueçam disso, foi ele quem levantou o mundo atual, e foi ele quem armou todas as nações com todos os tipos de armas nucleares, e as conectou à inteligência artificial.
Ele quem encheu esse mundo de olhos de câmeras, e ele é o único que irá se projetar em hologramas e aparecer como uma imagem em todos os cantos da terra, exigindo adoração como se fosse o próprio Deus. Então, quem não entender bem essas coisas e não souber explicar isso, jamais terá condições de se desprender dessas arapucas que ele cria nas religiões e jamais poderá resgatar pessoas desses labirintos diabólicos. Realmente, a maneira como Deus escolheu para revelar suas coisas é extraordinária. E de fato, são muitas coisas sendo mostradas por Deus ao mesmo tempo no livro do Apocalipse. E como Deus se faz admirável nisso. São muitos assuntos misteriosos para nós aprendermos. E em relação a Satanás ter criado a doutrina da Trindade e posteriormente ter planejado a seita dos testemunhas de Jeová fazendo uma cilada para todos, eu entendi. E faz todo sentido. Sem eles perceberem, formam um muro de resistência para proteger a Trindade. Quanto mais eles a atacam corretamente e biblicamente, mais ela cresce. E isso não era para ser assim, caso eles não caíssem na armadilha de Satanás. Pois toda vez que eles negam a divindade de Jesus, aos olhos de todo o restante do povo de Deus, tudo o que eles falam se torna falso. E assim, acontece um efeito colateral. Satanás, na verdade, deseja que eles, e somente eles, ataquem a Trindade com todos os argumentos bíblicos possíveis, mas ela só irá crescer. Isso sim é um paradoxo diabólico. É isso aí. Acho que todos entenderam. Essa seita foi criada unicamente para isso, e nada mais. Mas quem tem sabedoria saberá separar o santo do profano. E hoje, com a sabedoria que Deus me deu, eu posso fazer o que os testemunhas de Jeová poderiam estar fazendo caso eles não fizessem parte de uma seita. E posso afirmar com boa consciência, sabedoria, e pelo Espírito de Deus, o seguinte: pobre Trindade, a sua origem é a Igreja Católica. Ela te deu a luz, e você tem 2 irmãos. O mais velho se chama Martinho Lutero, e sua irmã mais nova se chama Ellen White. E seus filhos geraram muitos filhos e filhas. Mas a nenhum deles, Deus deu a conhecer o mistério das 7 festas, ou das 2 casas de Israel, ou as promessas de Deus para o reino milenar. Porque a sua origem é a de uma meretriz, e seus filhos são filhos de prostituição. E aos filhos da prostituição eu pergunto: por que a terceira pessoa da Trindade não quis manifestar os testemunhos do Pai e do Filho entre vocês? Pois é fato que vocês não conhecem nada do que é verdadeiro. Vou falar o que sinto de verdade. Depois de entender tudo isso, eu sinto vontade de vomitar essa doutrina pela boca, pois ela não é nem quente e nem fria. Mas eu também acredito muito na bondade, longanimidade e na justiça de Deus. E sei que muitos morreram crendo assim, e mesmo assim foram salvos, e poderão até reinar com Cristo, mas também acredito na severidade de Deus. E sei que isso será assim porque muitos desses não tiveram luz o suficiente para entenderem o mal dessa doutrina, mas procuraram servir a Deus com o que tinham. E isso Deus também vê. Mas sabemos que Deus, que é bondoso e longânimo, também é severo, pois todos aqueles que foram avisados e tiveram luz o suficiente para se converterem disso e não quiseram, mas continuaram rebeldes, distorcendo a palavra de Deus e ainda lucraram com isso, vendendo essas mentiras em seus cursos online, certamente não receberão ouro refinado pelo fogo. Sim, Deus não dará suas riquezas para os tais. Esses também não receberão vestiduras brancas para se vestirem, e nem colírio para seus olhos para poderem ver. Pois eles empobreceram a muitos, não deram vestes para o povo de Deus que andava nu, e deixaram a muitos do povo de Deus na cegueira. E por isso, Deus também, no tempo certo, será testemunha fiel e verdadeira contra a mãe e contra todos os seus filhos, e contra todos os seus comércios, que fizeram com a sua palavra. Aqui então finalizamos a parte 2 deste estudo. Na parte 3, iremos ver rapidamente como esse povo destreinado entende a política de seu próprio país, e como Satanás os engana com a geopolítica. Logo depois, vamos falar sobre a origem das redes sociais e sobre a preparação final para a marca da besta se concretizar e se estabelecer no mundo através das mesmas redes. E por fim vamos falar das 7 cabeças da besta e amarrar todos os assuntos para eles formarem uma só mensagem. Sit nomen Domine benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini,